Você sabe que as provas de concurso e residência em nutrição cobram sobre necessidades energéticas? Se você é novo nesse canal, meu nome é Nariele Rocha e o meu objetivo é atualização em nutrição como você nunca viu. Esse vídeo faz parte da nossa série de conteúdos sobre o livro Krause. Nesse vídeo, iremos abordar o capítulo 2 sobre energia. A gente pulou o capítulo 1, pois ele é um breve panorama dos processos digestivos e absortivos que será melhor abordado no capítulo do trato gastrointestinal. Ao final deste vídeo, você vai ter aprendido 3 pilares importantes para ser aprovado em uma seleção. Quais são os componentes do gasto energético, como realizar a medição do gasto energético e como estimar as necessidades energéticas. Vamos começar aqui pelo tópico de introdução. A energia ela pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. É isso, esse é o conceito de energia. O corpo em si, ele faz uso da energia dos carboidratos, das proteínas, lipídios e álcool da dieta. E essa energia é presa em ligações químicas dentro dos alimentos e é liberada por meio do metabolismo. A energia deve ser fornecida regularmente para quê? Para atender às necessidades do corpo para a sua sobrevivência. Sobre necessidades energéticas. A necessidade energética ela é definida como a ingestão energética alimentar que é necessária para o crescimento e manutenção de uma pessoa. E isso vai depender de alguns fatores, e isso vai estar sendo influenciado como idade, sexo, massa corporal, a estatura, o seu grau de atividade física. Quando a gente está falando de crianças, gestantes, lactantes, as necessidades energéticas, elas incluem as necessidades que são associadas à deposição de tecidos ou secreção de leite em taxas compatíveis com uma boa saúde. Em pessoas doentes ou machucadas, os fatores de estresse têm o efeito de aumentar ou de diminuir o consumo energético. A massa corporal ela é um indicador de adequação ou inadequação energética. O nosso corpo ele tem uma habilidade única de alterar a mistura alimentar de carboidratos, proteínas e lipídios para acomodar as necessidades energéticas. A massa corporal ela vai refletir essa adequação do consumo energético, mas não é um indicador confiável para a adequação de macronutrientes e também de micronutrientes. Sobre os componentes dos gastos energéticos. A energia do nosso corpo, no corpo humano, ela é gasta na forma de gasto energético basal, que é o GEB, o efeito térmico dos alimentos, o ETA, e a termogênese por atividade, que é o TA. A formulazinha, acho que vocês já viram em algum lugar, se não viram nesse vídeo você vai ver. Esses 3 componentes, eles formam o gasto energético total, que é o GET diário de uma pessoa. Vamos falar sobre cada um deles agora de forma bem detalhada. O GEB, que é o gasto energético basal, também é conhecido como a taxa metabólica basal e é a quantidade mínima de energia gasta que é compatível com a vida. Um GEB de um indivíduo, ele vai refletir a quantidade de energia que ele utiliza em 24 horas enquanto está fisicamente e mentalmente também em repouso, em um ambiente termoneutro que evita a ativação de processos que são geradores de calor, como tremores. Medições do GEB, elas deveriam ser feitas antes de o indivíduo tenha se dedicado a qualquer tipo de atividade física e de preferência logo pela manhã quando acorda e 10 a 12 horas depois da ingestão de qualquer alimento, bebida e até mesmo nicotina. O GEB, ele permanece impressionantemente constante diariamente. O gasto energético em repouso, o GER, ou a taxa metabólica de repouso, a TMR, é a energia gasta em atividades que são necessárias para manter as atividades corporais normais e a homeostase também. Essas atividades elas incluem respiração e circulação, a síntese de compostos orgânicos, o bombeamento de íons através das membranas. Quando aqui a gente está falando do GER ou da taxa metabólica de repouso, inclui a energia que também é exigida lá pelo sistema nervoso central e para a manutenção da temperatura corporal. Ele não inclui a termogênese. Atividades ou outros gastos energéticos é de 10 a 20% maior que o GEB. Os termos GER, vocês vão ver tudo aqui na legenda, certo? TMR e GEB, também TMB, podem ser utilizados de maneira intercambiável, mas
Utilizaremos o GER e o GEB neste capítulo, tá bom? Para facilitar a visualização de vocês e o aprendizado também. Diversos fatores causam uma variação no GER, no gasto energético de repouso, de um indivíduo. Para quê? Para tentar se adequar ao que cada um está necessitando naquele momento. Mas o tamanho do corpo dessa pessoa ou sua composição, ela tem um maior efeito, tá bom? A idade, composição corporal, tamanho do corpo, clima, sexo, concentração hormonal, temperatura, consumo de cafeína, nicotina, de álcool, tudo isso também tem uma certa influência. Sobre o efeito térmico dos alimentos, ele é o aumento, tá bom, no consumo energético associado ao consumo, digestão e absorção de alimentos. Esse efeito térmico dos alimentos, ele é responsável por aproximadamente 10% do GET. Esse efeito térmico também pode ser dividido em alguns subcomponentes obrigatórios e também facultativos, ou também pode ser chamado de adaptativos. A termogênese obrigatória é a energia necessária para digerir, absorver, metabolizar os nutrientes, incluindo a síntese e o armazenamento de proteínas, de lipídios e de carboidratos. Quando a gente está falando aqui agora da termogênese facultativa ou da adaptativa, tá certo? Ela é uma energia em excesso, que é gasta além da termogênese obrigatória. E considerando, tá bom, que ela deve-se também à ineficiência metabólica do sistema e é estimulada pela atividade dos nervos simpáticos. O ETA, ele varia com a composição da dieta, com o aumento do consumo energético diretamente após a ingestão de alimentos, particularmente após o consumo de carne mais rica em proteínas, em vez de carne mais rica em gorduras. Os lipídios, eles são metabolizados de forma eficiente, com apenas 4% de desperdício comparados com 25% de desperdício quando o carboidrato é convertido em gordura para fins de armazenamento. A taxa de oxidação de macronutrientes não é diferente em indivíduos tanto magros quanto obesos. Apesar da extensão, tá bom, do ETA depender do tamanho da refeição, dos seus conteúdos de macronutrientes, ele pode diminuir depois de 30 a 90 minutos da ingestão. Então, os seus efeitos no GET, no gasto energético total, são pequenos. Para propósitos mais práticos, o ETA é calculado em até 10% adicionais do GER. Então, comidas picantes aumentam e prolongam o efeito desse ETA. A cafeína, diferentes variedades de chás, tá, como chá verde, branco, também podem aumentar o gasto energético e a oxidação lipídica, além de suprimir a fome. Quando a gente está falando da termogênese, tá bom, por atividade, além do GER, né, e do ETA, gasta-se energia com atividades físicas, sejam relacionadas com exercícios ou como parte de tarefas domésticas, movimentos diários. E isso é chamado de termogênese por atividade. A termogênese por atividade inclui a termogênese sem atividade física, que é a energia que é gasta durante as atividades da vida cotidiana, e também a energia gasta durante a prática em si de esportes ou exercícios de preparo físico. A contribuição da atividade física é um componente mais variável do GET, que pode, né, variar de 100 quilocalorias por dia em pessoas sedentárias até 3.000 quilocalorias em atletas. Então, ela vai representar a energia gasta durante um dia de trabalho e durante atividades de lazer, como fazer compras, ficar agitado ou mesmo mascar chicletes, que pode causar grandes diferenças no consumo energético de pessoa para pessoa. Então, a TA individual, ela vai variar consideravelmente dependendo do tamanho do corpo e da eficiência de hábitos individuais de movimentos. O grau de preparo físico também afeta o gasto energético das atividades voluntárias por causa de quê? Das variações que existem ali na massa muscular. Então, ela tende a diminuir com o aumento da idade, uma tendência que é associada ali ao declínio de massa livre de gordura e ao aumento de massa gordurosa em si. Quando a gente chega na medição desses gastos energéticos, uma unidade padrão para se medir energia é a caloria, que a gente já sabe o conceito, que é a quantidade de energia térmica necessária para aumentar a temperatura de 1 ml de água a 15 graus Celsius em cerca de 1 grau Celsius.
Uma vez que a quantidade de energia envolvida no metabolismo dos alimentos é bastante grande, a quilocaloria ou 1000 calorias é utilizadas para medi-la. Uma vez que há diversos métodos disponíveis para medir o gasto energético humano, é importante entender as diferenças entre esses métodos e como eles podem ser aplicados no ambiente de prática e também de pesquisa. Vamos começar pela calorimetria direta. Ela só é possível com equipamentos que são especializados e não menos importantes, são caros. O indivíduo ele é monitorado em uma sala, chama-se, muito comum de chamá-las de salas calorimétricas, que permitem uma quantidade moderada de atividade. Ela vai incluir o equipamento que monitora a quantidade de calor produzida pelo indivíduo dentro da câmara ou dentro da sala em si. A calorimetria direta, ela fornece a medição da energia gasta em forma de calor, mas não fornece informações do tipo de alimento sendo oxidado. O método também é limitado pela natureza confinada das condições de teste. Então, as medições de Getty que utilizam esse método não são representativas de um indivíduo em condições livres de vida, por exemplo, envolvidos com atividades cotidianas normais e em um ambiente normal, porque a atividade física dentro da câmara ela é completamente limitada. O alto custo, a engenharia complexa, a escassez, de instalações apropriadas no mundo todo também limitam a utilização desse método com mais frequência. E aí agora a gente vai para o outro ponto, que é a calorimetria indireta. O que é a calorimetria indireta? É um método de medição de gasto energético mais frequentemente utilizado. Nesse método, que quantifica-se o consumo individual do oxigênio e a produção de gás carbônico por um determinado período. A equação de Ware, que foi criada em 1949, e um valor constante de coeficiente respiratório de 0,85 são, então, utilizados para converter o consumo de oxigênio no GAR. O equipamento varia, mas normalmente neste método o indivíduo respira dentro de uma boca, de um bocal. A equipe bota aqui uma imagenzinha de uma calorimetria indireta com uma máscara que cobre o nariz e a boca ou um capuz ventilado, que vai capturar todo o gás carbônico que foi expirado. As medições de calorimetria indireta são obtidas com a utilização de um equipamento chamado de carrinho de medição metabólica ou calorímetro indireto. Há vários tipos de carrinhos de medições metabólicas, desde equipamentos maiores que medem somente o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico, até equipamentos que também têm a capacidade de fornecer a função pulmonar e parâmetros de teste de exercícios. Isso é muito incrível. Indivíduos e pacientes, pessoal, que respiram espontaneamente podem ter o seu gasto energético medidos com esses calorímetros indiretos menores, também chamados como portáteis, desenhados especificadamente para medir o consumo de oxigênio, enquanto eles utilizam um valor estático para a produção de gás carbônico. Então, eles têm fácil mobilidade, levam para um canto para outro, e o custo acaba que é relativamente mais baixo. Um processo rigoroso, um protocolo rigoroso deve ser seguido antes de realizar essa medição de calorimetria indireta. Então, para as pessoas saudáveis, é recomendado jejum de no mínimo 5 horas após tanto refeições principais quanto os lanches. A cafeína deve ser evitada por no mínimo 4 horas, bebidas alcoólicas e cigarros por no mínimo 2 horas. O teste ele deve ser feito no mínimo 2 horas após exercícios moderados e depois de exercícios intensos de resistência, aconselha-se um período de 14 horas. Para se obter medições em estado estacionário, deve haver um período de repouso de 10 a 20 minutos antes de se realizar uma medição. A medição da calorimetria direta de 10 minutos, com os 5 primeiros minutos excluídos e os 5 minutos restantes com o coeficiente de variação menor do que 10%, indica um estado estacionário. Quando as condições de medição, que a gente já listou aqui nessa aula, elas são realmente atendidas e um estado estacionário ele é alcançado, o gasto energético pode ser medido em qualquer momento do dia.
O gasto energético também pode ser medido em indivíduos feridos ou também doentes. O equipamento, ele é utilizado em pacientes dependentes de ventilação mecânica, pode ser diferente daquele que é utilizado em indivíduos que estão em ambulatório, por exemplo, fazendo esse tipo de acompanhamento. Mas também deve ser realizado com protocolo, não pode ser feito de qualquer forma, especificando as condições das medições para esses pacientes. Quando essas condições elas são atendidas, a calorimetria indireta ela pode ser utilizada para medir o gasto energético de pacientes internados ou em estado agudo ou criticamente enfermos, pacientes em ambulatórios, em consultórios, indivíduos saudáveis, é totalmente possível de ser realizado. Agora que a gente viu sobre essas duas formas de fazer a avaliação, vamos também estudar sobre água duplamente marcada. O método ADM eu vou manter isso aqui no vídeo. O método ADM é baseado no princípio de que a produção do gás carbônico pode ser estimada a partir da diferença entre as taxas de eliminação do hidrogênio e do oxigênio corporal. Depois da administração de uma dose de carga oral de água marcada com óxido de deutério e oxigênio 18, daí o termo água duplamente marcada, o 2H2O é eliminado do corpo como água e o H218O é eliminado como água e gás carbônico. As taxas de eliminação dos dois isótopos são medidas durante um intervalo de 10 a 14 dias por amostragem periódica de água corporal por meio da urina, saliva ou plasma. A diferença entre as duas taxas de eliminação é a medição da produção de gás carbônico. Essa produção de gás carbônico pode então ser equiparada ao GET, utilizando as técnicas lá de calorimetria indireta padrão para o cálculo do gasto energético. O valor energético da termogênese por atividade pode ser estimado se utilizando o método da água duplamente marcada juntamente com a calorimetria indireta. E também pode ser utilizado para determinar a aderência, tá bom? À ingestão recomendada e à composição corporal de forma longitudinal. A técnica da água duplamente marcada é mais aplicável como ferramenta de pesquisa. Por quê? Porque os isótopos estáveis são caros, se exige conhecimento especializado para operar o espectrômetro, tá bom? Que é o equipamento de massa altamente sofisticado, ele é caro, é custoso, é utilizado para a análise dos enriquecimentos dos isótopos e essas desvantagens elas tornam a técnica da água duplamente marcada impraticável para o uso cotidiano dos nutricionistas ou de outros profissionais que tenham essa necessidade dentro de consultórios ou também do ambiente hospitalar. Chegamos no terceiro e último pilar, que é a estimativa das necessidades energéticas. Então, aqui a gente tem equações para a estimativa desse gasto energético em repouso. Ao longo dos anos, diversas equações foram desenvolvidas para se estimar o GER. Há equações disponíveis que permitem a estimativa do GER como um derivado da medição lá da calorimetria indireta em adultos. Até recentemente, as equações do Harris-Benedict, é uma das mais comuns, a gente já ouviu demais falar delas, eram algumas das equações mais utilizadas para estimar o GER em indivíduos normais, enfermos ou feridos. Mas daí fez-se pesquisa e descobriu que fórmulas de Harris-Benedict superestimavam o GER em indivíduos normais e obesos de 7 a 27%. E daí veio um estudo que compara o GER medido com o GER estimado, utilizando as equações de Mifflin, tá bom? Bem conhecido também, as equações de Owen e as equações de Harris-Benedict em homens e mulheres. E daí descobriu-se que as equações de Mifflin eram mais precisas ao estimar o GER, tanto em indivíduos com massa corporal adequada, quanto em indivíduos obesos. Tem aí a treta das equações de predição do GER. Não, brincadeira. As equações de Mifflin, elas foram desenvolvidas a partir do GER medido, utilizando a calorimetria indireta de 251 homens e 247 mulheres. E qual foi o resultado que foi visto? 47%, tá bom,
desses indivíduos, eles tinham um índice de massa corporal entre 30 e 42 quilocalorias por metro quadrado. As equações de Mifflin são utilizadas hoje em dia para estimar o gasto energético de indivíduos saudáveis e de alguns pacientes também. Apesar de as equações de Harris-Benedict terem sido aplicadas em pessoas enfermas e também feridas, essas equações, assim como outras equações, tá bom, de Mifflin, foram desenvolvidas para o uso em indivíduos saudáveis. Além disso, o banco de dados a partir do qual essas equações foram desenvolvidas já não refletem a população atual. O gasto energético de pacientes enfermos ou feridos, eles também podem ser estimados ou medidos usando calorimetria indireta. As equações para estimar ou medir o gasto energético, elas começam com o gasto energético em repouso ou com o GER. Os fatores adicionais para o ETA e para atividades devem ser acrescentados. Como afirmado anteriormente, o ETA ele pode ser considerado como um fator adicional global dentro da termogênese por atividade, nos cálculos do GET. Uma maneira simplificada de prever adicionais por atividade física ao GER é usar estimativas do grau de atividade, que são então multiplicadas pelo GER medido ou previsto em alguma daquelas fórmulas que a gente já aprendeu. Para estimar o GET para atividade mínima, aumente o GER em 10% a 20%. Para atividades moderadas, aumente em 25% a 40% e para atividades extenuantes, aumente o GER em 45% ou 60%. Esses graus são faixas utilizadas na prática e no momento podem ser consideradas opiniões de especialistas mais do que baseados em evidência. O gasto de energia com atividade física também pode ser estimado utilizando a energia expressa como equivalentes metabólicos, que são os MITs. O que é isso? Eles representam a energia gasta por adultos durante a atividade física de intensidades variantes. Os MITs, eles são espécies de unidades de medida que correspondem à taxa metabólica de uma pessoa durante a atividade física que foi selecionada de intensidade variada e que são expressas como múltiplos de GER. O valor de MIT de 1 é o oxigênio metabolizado em repouso e pode ser expresso como 1 quilocaloria por quilo de massa corporal por hora. Assim, o gasto energético de adultos pode ser estimado utilizando valores de MIT, que é igual a 1 quilocaloria por quilo de peso por hora. Para a gente estimar as necessidades energéticas utilizadas as equações de INEE do Institute of Medicine, é necessário identificar o valor do GAF daquela pessoa. Esse valor de GAF de uma pessoa pode ser efetuado por diversas atividades desempenhadas durante o dia e é chamado de mudança no grau de atividade física, como se fosse uma constante. Para determinar o GAF, utilizam-se as somas dessas constantes para cada atividade desempenhada por um dia, fornecida pelas tabelas de Dries, tá bom? Então, para calcular o GAF para um dia, utiliza-se a soma das atividades e adiciona-se ao GAB, mais 10% do ETA. Por exemplo, vamos agora aqui tentar recapitular. Para calcular o valor de GAF de uma mulher adulta, utiliza-se a soma dos valores de GAF para atividades de vida cotidiana, como passear com cachorros, aspirador de pó, ambas com 1 hora de duração. Sentar por 4 horas desempenhando atividades leves e então fazer atividades moderadas e vigorosas, tais como caminhar por 1 hora, patinar no gelo por 30 minutos e para obter um total de 0,7. Então, adiciona-se a esse valor o GAB ajustado em 10% do ETA para se obter o cálculo final que vocês estão vendo aqui na sua tela. E os seguintes cálculos que vão estimar as necessidades de uma mulher de 30 anos, ativa, que pesa 65 quilos, tem 1,77 m com um coeficiente de atividade física de 1,27, é justamente o que está aparecendo aqui na sua tela. Esse é o resultado. Então, de forma rápida, a gente viu o básico sobre gastos energéticos, necessidades energéticas, calorimetrias diretas e indiretas, água duplamente marcada. Isso é conteúdo de prova sim. E se você gostou desse vídeo, chegou até o final, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, entre também lá no nosso grupo no Telegram e para receber nossas notificações, você não pode deixar de estar inscrito para receber mais conteúdo sobre concursos e residência de nutrição. Tchau e até o próximo vídeo.